Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de matemática hoje. Hoje, 30 de 6 de 2020, quarto ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, nós vamos retomar o conteúdo, vamos também fazer a correção das nossas atividades e vamos conhecer multiplicar para facilitar. Então, nós vamos estudar hoje isso tudo. Para começar, nós vamos fazer a correção da página 29, aliás, do restante da página 29. Então, peguem aí a apostila de vocês e abram na página 29 para a gente fazer a correção. Na questão 5, diz o seguinte: desenhe duas figuras diferentes que tenham pelo menos um ângulo reto. Use folha de papel sem linha e sua régua. Então, você vai usar uma folha de papel branca e uma régua para desenhar aí duas figuras aí que tenham pelo menos um ângulo reto, certo? E na sexta questão, pede que você complete com o nome dos polígonos e o número de lados e de ângulos. Como é que nós sabemos aí? De acordo com o total de lados, nós vamos aí colocar o nome de cada polígono aí. O primeiro, nós temos um pentágono. Por que um pentágono? Porque ele tem 5 lados. Então, nós chamamos pentágono. Esse pentágono ele tem 5 lados e também 5 ângulos. Lembram? Total de lados é o mesmo total de ângulos da figura. E nós temos o outro aí que tem 6 lados, que nós chamamos de hexágono. Esse hexágono ele tem 6 lados e também 6 ângulos. Total de lados é o mesmo total de ângulos. E o outro é o octógono. Por que o nome é octógono? Porque ele tem 8 lados. 8 lados e 8 ângulos. Como são os ângulos desses polígonos? Alguns deles têm ângulo reto. Aí, esses polígonos, eles não têm ângulos retos. Todos os ângulos são maiores do que o reto. O ângulo reto é aquele formado por um quadrinho, certo? O quadradinho aí. Então, esses daí não tem como formar o quadrinho aí em cada ângulo. Então, eles se tornam maiores do que o ângulo reto. Então, todos os ângulos desses polígonos aí são maiores do que o ângulo reto. Agora, eu peço que vocês passem aí para a página 30 e diz o seguinte, ó. Destaque o quadrado do material de apoio. Ele será utilizado para fazer vários triângulos e para montar um painel geométrico. Então, você vai lá destacar aquele quadrado e vamos montar aí. Recorte de modo que resultem 2 triângulos iguais. Isso você pode fazer o quê? Dobrar ele e cortar. Letra B. Cole um dos triângulos com o vértice do ângulo reto sobre a linha azul e um dos outros vértices encostados à linha cinza. Então, como vai ficar a sua figura? De acordo com essa daí que a tia tá mostrando, tá certo? Continuando, nós temos aí a letra C, que diz, ó, recorte outro triângulo de modo que resultem 2 triângulos iguais. Repita os passos B e C até que você não consiga mais recortar. Pinte o seu trabalho para formar um painel bem colorido. Oitava questão. Na oitava questão, diz o seguinte: as figuras do material de apoio eram quadrados que foram cortados para formar outras figuras. No caso aí foram os triângulos. Destaque-as, faça um corte em cada figura e remonte os quadrados.
Cole-os nos espaços a seguir. A colagem deveria ficar de acordo com essa daí abaixo, certo? Agora, nós vamos lá para a página 34, sobre divisão. Lá na seção lápis na mão, a primeira questão, a primeira situação, problema que diz o seguinte: Fabrício coleciona gibis antigos e viu este anúncio na banca. Nós temos aí a banca da revista e o anúncio e tem o anúncio aí, ó. Gibis antigos por R$ 7,00 cada. Ele quer aproveitar a promoção para comprar o maior número possível de gibis com os R$ 58,00 que tem. Descubra quantos gibis ele poderá comprar. Para mim saber quanto ele pode comprar, eu vou pegar o total de reais que ele tem, que é R$ 58,00, e dividir por 7, que é o total de cada gibi aí. 58 dividido por 7 vai ser igual. Eu tenho R$ 58,00. Fabrício pode comprar 8 gibis e sobram R$ 2,00. Certo? Na segunda questão, o método aí, eu dividi 58 dividido por 7. Certo? Aí, que deu o quê? 8. Por quê? No método aí, eu usei o método da adição. Começando do primeiro número e vou somando os resultados que deu igual a 8. 1, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 1, que vai ser igual a 8. Ou eu posso também, se você fez dessa maneira, também está correto, multiplicar 8 vezes 7. Quanto é 8 vezes 7? Eu vou ter o número 56. É o número mais próximo de 58. E quanto falta para chegar em 58? 2, que no caso aí vai ser o resto, ou seja, o que sobrou. Então, com R$ 58,00, Fabrício pode comprar 8 gibis e sobrarão R$ 2,00. Na questão 2, Lucas comprou um rolo de corda com 42 metros e vai reparti-lo em 6 pedaços iguais. Quantos metros terá cada pedaço de corda? Aí eu vou usar também uma divisão. Eu vou pegar o número 42 e vejam aí que eu não tenho número, mas eu tenho o nome do número 6. E vou dividir 42 dividido por 6, que vai ser igual a 7. Cada pedaço terá 7 metros. Nesse caso, eu posso procurar aí um número que multiplique 6, que seja próximo de 42 ou igual a 42. Então, se eu multiplicar 7 vezes 6, eu vou ter 42. Mas eu usei o outro método. Então, o método que foi usado aí foi o 1 vezes 6. Aí fomos fazendo a subtração até chegar no resultado. Mas também nós podemos usar aí a multiplicação. Então, se você fez com multiplicação, também está correto, ok? Então, cada pedaço terá 7 metros. Página 34 ainda continuando, nós temos aí o problema que diz: Franz tem uma coleção de 60 cartelas com fotos e informações sobre animais. Ele vai arrumá-las em um álbum com quantidades iguais de espaço para guardar cartelas em cada folha. Se o álbum tiver 2 folhas, quantas cartelas ele poderá guardar em cada uma? E se tiver 3 folhas? Pense na quantidade de folhas do álbum e complete a tabela com a quantidade de cartelas que Franz poderá guardar em cada folha. Você consegue fazer de cabeça algumas dessas divisões? Tente! Então, vamos lá. Nós temos aí com 2 folhas, com 3 folhas, com 4, com 5 e com 6. Se você conseguir fazer de cabeça, mentalmente, parabéns para você. Qual é o
o número que nós vamos pegar para dividir? O número 60. Por quê? Porque diz aí que ele tem 60 cartelas. Vamos lá. Então, eu vou dividir 60 cartelas em 2. Vai ficar quantas cartelas por folha? 30. Pense bem aí. Se 60 dividido por 2 é 30, por quê? Porque 30 mais 30 vai ser 60, ou seja, metade. Eu divido em 2 partes. Se for 3 folhas, aí eu vou pegar 60 dividido por 3, vai ser igual a 20, sempre com o número 60. E agora, se eu pegar 60 e dividir por 4, vai ser 15, vai dar 15 em cada folha. Se eu pegar os 60 e dividir em 5 folhas, vai ficar 12 em cada folha. E se eu pegar os 60 e dividir por 6, vai dar 10 em cada folha. Então, esses aí são os resultados da questão 3. Lá no caderno de atividades agora, você vai lá para a página 36, certo? Essa questão ela vai depender da sua resposta. Sua resposta é pessoal, usando o que você aprendeu, certo? Usando lápis de cor e uma régua, desenhe na malha quadriculada a seguir 2 polígonos diferentes, um verde e o outro azul. Os vértices dos polígonos devem ficar nos pontos de encontro das linhas da malha. Então, aí é uma dicasinha que tem aí para você. Então, você vai desenhar aí um verde e um outro azul, certo? Letra A. Escreva no quadro abaixo o nome dos polígonos que você desenhou de acordo com a cor de cada um. Qual foi o polígono que você desenhou verde? Aí você vai colocar aí. Aí foi o desenho seu, então você vai colocar aí. A resposta é de acordo com o polígono desenhado. E qual foi o polígono azul? Então, você vai colocar aí o nome de cada um. O polígono verde, como é que se chama, e como é o nome do polígono azul que você desenhou. Essa resposta é pessoal. Continuando ainda, nós temos aí a questão ainda a letra B, que pergunta quantos ângulos retos tem o polígono verde? E quantos ângulos retos tem o polígono azul que você desenhou? Certo? Agora, a questão 2. Na questão 2, eu tenho aí, observe o polígono na malha triangular. Eu tenho aí o desenho de um polígono, certo? É o desenho que eu fiz. Você também pode ter feito esse desenho lá na questão 1, na primeira questão. O polígono aí, quantos lados tem ele? Nós vamos contar e vamos dizer quantos lados tem esse polígono? 6 lados, certo? Quantos ângulos esse polígono tem? O mesmo total de lados é o mesmo total de ângulos, 6 ângulos, certo? Marque com X a medida dos ângulos desse polígono. A medida dos ângulos, ele é menor do que o ângulo reto? Ele é todo formado por ângulo reto ou os ângulos dele é maior do que o ângulo reto? Então, no caso aí desse polígono, desse hexágono, os ângulos do hexágono é maior do que o ângulo reto, certo? Como se chama esse polígono? Aí nós vamos dar um nome a ele. O nome dele é um hexágono. Por quê? Porque ele tem 6 lados e 6 ângulos. Ok? Agora, nós vamos dar uma retomada na divisão. Certo? Vamos lá. Quando repartimos quantidades, estamos fazendo divisões. A ideia de dividir está presente o tempo todo na vida das pessoas. Aí tem aí algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que está aí nos balãozinhos aí, que também está na apostila de vocês, ok? Lá no início do capítulo de divisão. Vamos ler. Preciso dividir o meu salário entre
a prestação da casa, a escola das crianças e as despesas com saúde, alimentação, transporte e lazer. Então, vejam aí. Isso aí também é o quê? É uma divisão. Durante a semana, preciso dividir o meu tempo entre o trabalho, a faculdade e o convívio com a família. E nós podemos dividir o tempo? Sim, porque nós podemos contar o tempo. Então, se a gente conta, a gente pode dividir sim. Quando ganho um chocolate, minha mãe sempre diz para eu dividir com meus irmãos. Como nós podemos dividir um chocolate? Pensem aí. Então, o que você pensou também é uma divisão. Nós podemos sim repartir ou partir alguma comida. Quando recebo um dinheiro extra, guardo uma parte na poupança e com o restante levo meus netos para tomar sorvete. O que foi que ela fez nessa situação? Que ele fez, o Senhor? Ele fez uma divisão, certo? Ele dividiu o dinheiro que ele ganhou para duas coisas. Fiz um bolo, reparti em duas partes e levei uma delas para os meus colegas do trabalho. Então, ela fez o que no bolo? Uma divisão. Então, aí são situações do nosso dia a dia e nós temos muitas situações em que a gente usa a divisão. Muitas mesmo. Multiplicar para facilitar. Então, a multiplicação, ela vem facilitar a divisão. Eu tenho aí para vocês uma tabuada, certo? E aí é a tabuada de todos os números, do 1 ao 10. Por quê? Porque para a gente consultar, para você consultar se você achar necessário. Esse primeiro aí é da página 35. Se vocês quiserem, dêem uma observada lá, peguem a apostila, abra aí na página 35 e vamos acompanhar aí comigo. Eu tenho aí, e vocês também têm na apostila, uma tabuada, certo? Pede aí que a gente monte uma na sala. Como nós não estamos em sala e vocês estão em casa, vocês também podem montar uma, certo, gente? Então, vocês podem pegar aí uma folha limpa, certo? E montar a tabuada de vocês. Vocês podem até organizar ela bonitinha. Para quê? Para que vocês fiquem usando sempre e estudando ela também. Isso vai facilitar muito você na divisão. Vamos lá. Na página 34, nós ainda temos outra que é bem parecida ou igual a ela, só que nós temos ela explicando como você vai usar ela na divisão. Leiam aí comigo, acompanhem na apostila de vocês. Todas as multiplicações envolvendo os números de 1 a 10 estão no quadro. Cada linha tem uma cor diferente. Observe que na linha verde temos as multiplicações por 4. 1,4 vezes 2,4 vezes 3 e assim por diante. Para localizar o resultado de 4 vezes 7, siga a linha do 4 até onde encontrar a coluna do 7. Então, isso vai facilitar para você. Então, eu vou seguir aí a linha do 4 e encontrar a linha do 7. Qual é o resultado de 4 vezes 7? É o número 28. Isso. Então, se eu multiplicar 4 vezes 7, eu vou ter 28. Para me localizar aí na tabela, eu sigo esse raciocínio aí, certo? Para localizar o resultado, 8 vezes 9. Siga a linha do 8. Então, onde é que começa o 8? Aí eu vou lá seguir a linha do 8. Até encontrar a coluna do 9. A coluna do 9. Aí eu vou olhar lá em cima. Vertical e horizontal. Qual é a coluna do 9? Encontrei. Agora, qual é o número que multiplica 8 vezes 9 vai ser igual a quanto? Qual foi o número que nós encontramos? 72. Então, 72 é o resultado da multiplicação 8 vezes 9,
certo? Vocês podem usar esse quadro para fazer as consultas e você também pode passar esse quadro aí, a tabuada da página 35 para uma folha, para você ficar utilizando para resolver as atividades, certo? Então, você usa ela, você faz ela bonitinha e fica usando aí nas tarefas. Eu trouxe aí para vocês 2 exemplos de divisão. Uma divisão que deixa resto e outra que não deixa resto, certo? A primeira divisão aí. E ainda nós temos aí o nome dos termos da divisão. O número que fica fora aí da chave nós chamamos de dividendo. O que fica dentro da chavinha nós chamamos de divisor. O resultado nós chamamos de quociente e o que sobra nós chamamos de resto. Vamos lá. Eu tenho aí o número 12 dividido por 3. Nessa daí, eu vou usar a multiplicação, certo? Veja bem, eu vou procurar um número que multiplique 3, que seja ou igual a 12 ou perto de 12. Só não pode ser mais de 12. Aí, eu posso vir aqui na tabuada e olhar. Lá como o número 12 é dividido por 3, eu vou olhar lá na tabuada do 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que vai ser igual a 12 ou perto de 12? Aqui no número eu já encontrei. Aí na linha rosa, eu vou procurar o do 3. Então, eu vou aí na linha rosa, nessa bem clarinha, na terceira linha, do 3. Qual é o número aí mais próximo de 12? Eu encontrei já o número 12. Em qual linha o número 12 está? Na linha do 4. Então, isso quer dizer que se eu multiplicar 4 vezes 3, eu vou ter 12. Então, o resultado é 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. Certo? Daí eu faço uma subtração para me encontrar o resto. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Então, nessa subtração, o resto é 0. Ou seja, não sobrou nada nessa divisão, certo? Já na outra aqui da direita, eu tenho uma divisão com o resto. Por quê? Veja bem, eu tenho o número 21 dividido por 4. Aí eu vou aqui procurar lá na linha do 4 qual é o número mais próximo do 21. Ele pode ser próximo do 21 ou 21. Ele só não pode ser maior que o 21, certo? Quando nós vamos procurar um número que multiplica o divisor, nós temos que encontrar um número próximo do dividendo, mas que não pode ser maior do que o dividendo, ou igual ao dividendo. Então, aqui, qual é? Eu vou procurar lá na linha do 4, porque o divisor é 4, né? Então, vamos lá na linha do 4. Qual é o número mais próximo de 20? Ou 20, aliás, do 21. Eu já encontrei aí na linha do 4, que é o número 20. E em qual linha ele está? Ele está na linha do 5. Então, se eu multiplicar 4 vezes 5, eu vou ter 20. Eu não encontrei o número 21 aqui. Então, eu vou usar o mais próximo, que é 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai ser igual a 20. Mas eu tinha 21, então vai restar 1. Esse é o exemplo das divisões com resto aí para vocês, certo? Deu para entender? Espero que sim. Vamos resolver aí juntos. Eu quero que vocês leiam e resolvam seguindo as dicas aqui das divisões, com resto e sem resto. Vamos lá. Anita quer descobrir quanto terá que guardar da sua mesada durante 5 meses para juntar R$ 45. Olha como ela pensou. 5 vezes 3 é igual a 15.
5 vezes 6 é igual a 30. 6 mais 3 é igual a 9. Ah, se eu guardar R$9 em 5 meses, terei R$45. Então, essa foi das estratégias dela. Vamos ver. Ela está fazendo algumas tentativas usando multiplicações. Para resolver esse problema, Anita poderia ter feito a divisão de 45 dividido por 5. Explique sua resposta depois de conversar com seus colegas e seu professor. Aí você vai ver se tem possibilidade dela dividir 45 dividido por 5. Certo? É possível pensar em distribuir igualmente R$45 em 5 meses. Observe que Anita usou a multiplicação para facilitar o seu cálculo. Então, a estratégia que ela usou foi a multiplicação, que é o que eu trouxe para vocês hoje, para facilitar a divisão, certo? Essas tentativas ou estimativas podem ser feitas por escrito e podem ser usadas para encurtar as divisões, para que elas não fiquem tão extensas e também não dê tanto trabalho. Então, a divisão, ela vem ajudar demais, a multiplicação vem ajudar demais na divisão. Nós temos aqui 45 dividido por 5. Na estimativa que ela fez lá em cima, Anita, ela fez 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Aí eu vou diminuir. 15 menos 45 vai restar 30. Qual é o número que eu multiplico vezes 5 para dar 30 ou perto de 30? 6. Aí agora eu faço o quê? Uma soma. 3 mais 6, que vai ser igual a 9. Mas eu posso também facilitar mais ainda. Por quê? Porque eu posso vir lá na tabela e olhar qual é o número que multiplicando por 5 vai ser igual a 45 ou perto de 45. Eu sei que 9 vezes 5 é igual a 45. Resta alguma coisa? Não. Então, o resto vai ser 0. O resultado é 9. Por quê? Porque 9 vezes 5 é 45. Pense em uma estimativa diferente dessa e mostre como você fez. Faça também a divisão usando a sua estimativa. Então, o quadrinho está aí em branco. Para você pensar em uma estimativa sua, pode ser a que eu acabei de falar, de multiplicar logo o 9 vezes o 5 e já ter o resultado mais imediato, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido também essa parte. Agora, vai ficar com vocês. Vocês vão fazer a página da 36 a 38 do livro didático e também do livro de atividades, a página 37 e 39. Aguardo o retorno. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, que eu estarei à inteira disposição de vocês. Um abraço, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.